Fala pessoal, tudo bacana? Gente, tem uma decisão quentíssima aí do STJ, informativo 777, relativo a tratar de partes teóricas, mas também numa parte muito prática envolvendo o crime de latrocínio. Eu sou o Gleison Lima, aqui do Dedicação Delta, e venho com mais um vídeo para explicar a você uma parte que a gente cortou dentro da teoria e também dentro da jurisprudência, para que você ganhe mais conteúdo aqui de forma gratuita. Se você ainda não nos conhece, somos a Dedicação Delta. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva aqui, clique no sino de notificação para que você sempre possa estar recebendo conteúdos bastante atualizados e bastante dinâmicos para o concurso em seus estudos aí. Pois bem, de acordo com esse informativo 777 do STJ, publicado em maio de 2023, nós tivemos uma situação que tratou de um crime que é muito afamado. É o crime de latrocínio. Nós temos o crime de latrocínio, que é a pessoa que rouba de alguém e que também provoca a sua morte. Ou seja, mata para roubar ou rouba para matar. Está ali no nosso artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. E esse crime é de uma gravidade peculiar, não à toa, a pena dele é de 20 a 30 anos. Lembremos que o crime de latrocínio, dada a sua gravidade peculiar, inclusive ele é um crime contra o patrimônio, tem muita coisa que está no entorno dele. Essa morte, se der em razão de natureza culposa, será que a gente pode falar que o sujeito vai responder pelo crime de latrocínio? Porque veja bem, um sujeito que vai ali, pratica um assalto contra uma pessoa, a pessoa vai lá e infarta. Será que eu posso atribuir esse infarto, essa morte, com uma causa que gerou essa consequência? Uma causa que de fato ali gerou essa morte da pessoa, atribuindo a responsabilidade pelo crime de latrocínio a esse sujeito que o praticou? Pois bem, é sobre este tema que se debruçou a Corte, de acordo com esse informativo de número 777 do STJ, e que nos trouxe uma decisão bastante interessante, e que envolveu, inclusive, teorias do direito. Teorias do direito significa o primeiro momento, quando a gente vai falar de nexo causal, ou seja, quando eu estou dentro da tipicidade ali, que fala que tem que ter, quando um crime é material, conduta, resultado, o nexo e a tipicidade. Neste caso específico, quando eu falo como eu estabeleço um nexo causal, que o sujeito que praticou determinado fato, ele é o dono daquele resultado também. Portanto, nesse caso que nós vamos ter uma incidência, primeiramente, da teoria da equivalência dos antecedentes causais, também chamado de conditio sine qua non. É através desta teoria que a gente vai falar que tudo aquilo que contribuiu para o resultado será imputado ao agente que o praticou. Essa é a teoria encampada pelo nosso artigo 13, lá do nosso Código Penal. O que vai excluir o nexo causal é quando houver uma concausa, causa ao mesmo tempo. Essa concausa, se ela for absolutamente independente, ela vai excluir a imputação, respondendo o sujeito tão somente pelos atos até então praticados. Porém, se essa concausa ela não for absolutamente independente, se na verdade se ela for relativamente independente, aí nem sempre vamos falar de exclusão dessa possibilidade de imputação para o sujeito. Vamos colocar o caso concreto? Uma pessoa tinha uma pré-determinação a infarto do miocárdio, porém, ela foi alvo de um assalto. Neste caso, praticaram violência contra essa pessoa, essa vítima, e essa vítima acabou morrendo. O que a defesa desses sujeitos que praticaram o crime, o que a defesa falou? Falou, olha, esse sujeito já tinha uma pré-determinação para infarto, de acordo com o laudo. O laudo de fato falou que ele tinha uma pré-determinação para infarto, ou seja, era propenso a ter infarto. Porém, essa defesa falou, então, em razão dessa situação, não podemos imputar o resultado morte, ou seja, o crime de latrocínio, a esses sujeitos que o praticaram. E o STJ chegou e falou assim, não. Porque é o seguinte, vamos lá, essa doença que ele tinha era uma doença pré-existente. Essa doença pré-existente, ela não gerou necessariamente o resultado, até porque o laudo também nos falou o seguinte, não necessariamente essa situação onde tem a doença pré-existente que gerou o resultado por si só. Não foi o sujeito que infartou do nada, parou e morreu. Ele foi provocado através da violência que foi incidida sobre ele ali, neste crime de latrocínio, e ele de fato acabou morrendo.
Então, essa doença pré-existente não foi absolutamente independente. Ela tem conexão com o fato praticado, ou seja, o sujeito, embora tivesse uma doença pré-existente, só morreu em decorrência de essa doença pré-existente misturada com o resultado que foi praticado. Aqui nós temos a incidência da teoria da causalidade adequada? Não. Sabe aquele famoso exemplo da ambulância? O sujeito tomou 2 tiros, não morreu, foi socorrido por uma ambulância, a ambulância capotou e o sujeito morreu em decorrência da capotagem. A capotagem ali não está no curso causal, por isso é uma exceção. Aqui nós estamos falando de uma superveniência de causa relativamente independente que por si só causou aquele resultado. Portanto, a situação é uma da ambulância. Aqui nós estamos falando de uma outra coisa. A situação pré-existente, ela não é absolutamente dependente. Ela é relativamente dependente, porque não foi por si só que esse sujeito sofreu aquele infarto. Ele sofreu o infarto, possivelmente provocado, de acordo com o laudo policial, possivelmente provocado pela violência que ele sofreu ali, e aquela situação toda gerou o resultado morte. Ainda, portanto, que seja por culpa, o resultado morte será imputado àquele que praticou o crime de latrocínio, que é praticar uma violência contra uma pessoa para efetivamente subtrair-lhe o patrimônio. Portanto, ainda que haja uma certa discussão se o resultado culposo pode ser atribuído àquele que praticou um crime de latrocínio, ou seja, uma violência para roubar e a pessoa vai lá e morre por uma decorrência de culpa, há a doutrina majoritária e jurisprudência também, nós temos no sentido de que, ainda que o resultado seja culposo, o crime se trata, em tese, de um crime pré-doloso. Dolo no antecedente, culpa no consequente, ou até mesmo somente doloso ali. O sujeito praticou a vontade de matar ali, mas com o objetivo de satisfazer a subtração do patrimônio. Conclusão que temos desse julgado é que, no crime de latrocínio, efetivamente, ainda que seja um resultado culposo, e se essa causa, ainda que ela seja pré-existente, ela não é absolutamente independente, ela é relativamente independente, o sujeito que praticou um assalto contra alguém, praticou violência, e essa pessoa venha a morrer de infarto, nós estamos imputando, tem que se imputar, de acordo com essa decisão, o crime de latrocínio, o crime do artigo 157, parágrafo 3º do nosso Código Penal. Ainda que se aventasse falar e se aplicasse a teoria da imputação objetiva, nós temos a criação de um risco e a realização desse risco no resultado. Portanto, até assim mesmo, teríamos a incidência do artigo 157, parágrafo 3º do nosso Código Penal, portanto, responderia pelo crime de latrocínio. Bacana? Fica mais essa dica de hoje. Lembre-se, estudar jurisprudência é muito importante também para a evolução dos seus estudos, do seu concurso, para você estar cada vez mais próximo da sua aprovação. Essa é mais uma dica do nosso Dedicação Delta para você e que a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais, pessoal!